A glória da cruz. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos rodeado-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Muitas vezes ficamos com medo ao mencionar a palavra cruz. Sabemos que a cruz significa morte e não queremos morrer, mas precisamos saber que existe um outro lado, a glória da cruz. Pense em nosso Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 12, vemos e somos informados da alegria que lhe estava proposta por suportar a cruz. O motivo pelo qual nosso Senhor Jesus foi capaz de suportar a cruz é que a cruz foi a alegria que lhe estava proposta. Depois de ter suportado a cruz, não fazendo caso da ignomínia, Deus o assentou à destra de seu trono. Vamos analisar a morte e a ressurreição. Um irmão disse: na Escritura, a morte reconciliadora e a ressurreição sempre estão juntas. São elementos indispensáveis de uma unidade real, partes gêmeas de um fato. Em outras palavras, quando falamos a respeito da cruz, temos que lembrar que morte e ressurreição estão juntas na cruz. São elementos gêmeos de um fato, ensinando a experiência, ou ensinando e experimentando a cruz. Precisamos equilibrar os dois aspectos de morte e ressurreição. Se enfatizamos o aspecto de morte da cruz e negligenciarmos o aspecto de vida da cruz, o ensinamento será muito pesado, obscurecido, negro, opressivo e negativo. Ou, se superenfatizarmos o aspecto de vida da cruz e negligenciarmos o aspecto de morte, nos tornaremos muito superficiais em nossos ensinamentos, porque sem morte não pode haver ressurreição. No que se refere à nossa experiência cristã, vale o mesmo. Algumas pessoas se atêm demasiadamente ao aspecto da morte, morto para o pecado, morto para o mundo, morto para o ego, sem vivência, sem frescor. Tudo é inatividade, passividade, paralisia. Isto não é vida cristã. Por outro lado, há pessoas que atêm tanto ao aspecto da vida que ficam tentando evitar tudo relacionado ao aspecto da morte por pensar ser esta muito desagradável. O resultado é que eles consideram isto uma vida espiritual. Na verdade, isto é pretensão, falsidade, uma substituição. Eles substituem suas vidas naturais pela vida espiritual por não conhecer a morte. Outro irmão mencionou, claro, que é subentendido que a cruz não significa simplesmente e somente crucificação de Cristo, mas significa sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e ascensão ao trono. O relacionamento soberano para nós está em Cristo crucificado. Tudo é através da cruz. Nunca vemos o trono separado do Cordeiro morto. Tudo se resume na frase Jesus Cristo e este crucificado. E quando a cruz é mencionada, Cristo crucificado está implícito, com tudo aquilo que isto implica. Por isso, quando falamos da cruz,
temos que lembrar que não significa só morte. Precisamos da morte, mas sempre que falamos da cruz, precisamos lembrar da ressurreição. Morte e vida, Calvário e ressurreição. Você não os pode separar, porque é tudo isto que a cruz é. Agradecemos a Deus que nosso Senhor Jesus foi crucificado na cruz. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele foi levantado da morte. Você lembra o que o apóstolo disse em 1 Coríntios capítulo 15? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé e ainda estamos no pecado. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus não apenas morreu por nós e foi sepultado, mas ele ressuscitou da morte por nós. Ele foi a primícia, o primeiro fruto que se levantou. Nele somos trazidos à vida, vida que sai da morte. Temos que lembrar que a vida natural que originalmente recebemos de nossos pais, a vida adâmica, foi envenenada. Ela é corrupta, pecadora e egoísta. Ela não pode ser reformada nem melhorada. A vida adâmica não merece mais nada além da morte. Mas há uma vida que pode entrar na morte e sair dela. Esta é a vida que nosso Senhor Jesus ofereceu a nós. O que é vida? Precisamos saber o que é vida. Esta vida da alma que possuímos não é vida nenhuma, porque ela é natural e um dia irá morrer. Não há apenas a primeira morte, mas a segunda morte, a morte eterna. Essa foi a razão por que o nosso Senhor Jesus veio a este mundo, para ser um homem. Ele entrou na morte para saquear aquele que possuía o poder da morte, para matar a morte. Todos os que entram na morte não são capazes de sair dela, mas nosso Senhor Jesus, a fonte da vida, foi capaz de entrar na morte, roubar o poder da morte e destruir a morte. Ele saiu da morte, e saindo da morte, ele deu vida àqueles que creem nele. A cruz é o lugar onde a vida é liberada. A cruz é o lugar onde a morte aconteceu, mas é a morte para a vida velha, e vida para a vida nova. Vamos analisar o batismo, por exemplo. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Essas são as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5. Quando somos batizados, afundamos dentro da água e entramos na água. Estamos nos identificando com a semelhança da morte de nosso Senhor Jesus. Sua morte foi toda inclusiva, porque o pecado, o mundo, o diabo, o ego e Adão, tudo isto foi colocado na morte. Enquanto somos batizados, no momento em que entramos na água, nos identificamos na semelhança de sua morte. Quando estamos debaixo da água, nos identificamos na semelhança da sua morte. Quando estamos debaixo da água, significa que fomos sepultados com ele, e quando saímos da água, significa que fomos identificados na semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, quando somos batizados, exteriorizamos nossa fé. Cremos que estamos mortos em Cristo e com ele. Cremos que estamos sepultados com ele e cremos que fomos ressuscitados com ele. Assim, exteriorizamos a nossa fé pelo batismo. Isso nos diz que se somos identificados com sua morte e morremos para o pecado, para o mundo e para a nossa vida adâmica, nosso ego, então por fé cremos que também somos identificados em sua ressurreição.
Agora vivemos para Deus e por esta nova vida podemos andar e servir a Deus em novidade de vida. Esse é o mais básico e o mais importante. Irmãos, é muito triste que ainda há muitos irmãos que não enxergam esta verdade. Eles creem em nosso Senhor Jesus, sabem que seus pecados foram perdoados e, contudo, de alguma maneira, eles tentam viver sua vida cristã através da velha natureza neles. É por causa disto, não encontram vida nenhuma. Quanto mais você tenta ser como um cristão, menos você se torna um cristão. Você percebe uma falha total porque não há ninguém que possa viver a vida cristã a não ser Cristo. E graças a Deus, na cruz, Ele liberou esta vida. Temos esta vida dentro de nós e tudo o que devemos fazer é deixar esta vida ser liberada. Muitas vezes não é que não tenhamos esta vida de ressurreição em nós, mas é que ela está fechada, trancada, amarrada pela nossa velha natureza. Por essa razão a morte é tão importante. Precisamos ver o aspecto da morte da cruz e a razão disto não é negativa. É positiva porque é para liberar a vida de ressurreição em nós. Vamos analisar a transformação. A cruz é o segredo para a transformação. Lá na cruz, Deus está fazendo o trabalho de nos transformar. É quase como uma lagarta feia que é submetida a uma metamorfose. Quando esse processo estiver completo, sairá de lá uma borboleta bonita, que não é mais ligada à terra, mas ao céu. Irmãos, isso é o que a cruz está fazendo por nós. A cruz é para matar nossa vida da alma, a lagarta feia, e transformar-nos naquela borboleta bonita, em vida de ressurreição em direção ao céu. Pensemos em Jacó. Sem dúvida ele passou por um profundo tratamento por causa daquilo que ele era. Mas, graças a Deus, através de todos os sofrimentos e tratamentos da cruz em sua vida, Deus foi capaz de transformá-lo de Jacó em Israel. Você sabe que Deus está fazendo a mesma coisa conosco? Como necessitamos da cruz diariamente para fazer morrer, para que Cristo diariamente seja revelado em nós. Essa é a glória da cruz. Analisemos um tema, por exemplo, a frutificação. Além disto, a glória da cruz está na frutificação. Nosso Senhor Jesus disse: Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. João capítulo 15, versículo 16. Se produzirmos fruto, seremos seus discípulos e glorificamos o Pai. Mas como poderemos produzir fruto? Em João capítulo 12, versículo 24, o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Em outras palavras, não produzirá fruto, mas se morrer, produz muito fruto. Um certo irmão disse uma vez: ninguém sabe o que é fruto, até que tenha aprendido a morrer para tudo aquilo que é simplesmente humano. Não sei se você concorda com ele. Talvez você pense: com certeza podemos produzir fruto, com certeza podemos fazer muito para Deus, mas essa colocação é espiritualmente verdadeira? Ninguém sabe o que é fruto, até que tenha aprendido a morrer para tudo o que é simplesmente humano. O que é fruto? O fruto é o resultado de uma vida abundante. Fruto não demanda esforço. Quando uma árvore está produzindo frutos, ela nem sequer está consciente de que está produzindo fruto.
ela produz fruto porque há vida abundante nela. Podemos olhar uma laranjeira artificial com laranjas, mas as laranjas estão simplesmente colocadas à árvore. Não é isso que temos feito? Substituímos o fruto pelo trabalho. Quando você está fazendo uma coisa, é lógico que você está consciente disto. Você colocou muito esforço nisto e se houver algum resultado, você não apenas irá querer que as pessoas apreciem o que você fez, mas você será o primeiro a apreciá-lo. Você está cheio de consciência própria, mas isso é trabalho. É algo que fazemos por nós mesmos, com nossa esperteza, com o nosso plano, com os nossos planos, com o nosso poder da vontade, com a nossa força natural. Isso não é fruto. Isto não são frutos. São imitações. Eles podem até parecer bons neste mundo, mas eles não satisfazem o coração faminto, nem o de Deus, nem os dos homens. Um crente disse: como é difícil morrer para a dependência que temos do nosso próprio intelecto ou para o orgulho que temos de nossas habilidades, morrer para a nossa reputação, para o nosso desejo natural por sucesso ou para os nossos próprios planos. Mas o fruto só vem quando você está disposto a entregar tudo isto à cruz. Enquanto Cristo se toma tudo e dependemos totalmente do Espírito Santo para cada palavra que falamos, cada trabalho que fazemos e cada passo que damos na vida. É muito difícil morrer para a dependência do nosso próprio intelecto. É muito difícil morrer para o orgulho de nossas habilidades. Nós pensamos que somos capazes. É muito difícil morrer para a nossa reputação. Queremos ter reputação e preservá-la. É muito difícil morrer para o desejo por sucesso, porque queremos sempre produzir algo que irá nos glorificar. É muito difícil morrer para os nossos planos. Temos todos os nossos planos arquitetados, mesmo os assim chamados serviços para o Senhor. Mas, a menos que estejamos dispostos a morrer para tudo isto, não podemos produzir nenhum fruto, porque o fruto tem que ser fruto do Espírito. É a vida abundante de Cristo, e é só o Espírito Santo que tem capacidade de liberar esta vida abundante e produzir fruto que sejam agradáveis a Deus e aos homens. E se você estiver dando fruto, não precisa fazer alarde, nem precisa tocar trombetas. Quieta e silenciosamente, o fruto está lá. A glória da cruz é produzir fruto. Quanto mais conhecemos a cruz, damos mais fruto. Pensamos no ministério. A glória da cruz está no ministério. Todos queremos ministrar, queremos servir, ser úteis a Deus. E acredito que isto está certo, porque fomos salvos para servir. Mas o que é ministério verdadeiro? Como o ministério espiritual vem a existir? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro e vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 a 7. Todos somos vasos de barro, mas pensamos que somos vasos de alabastro. Somos vasos de barro. Nada. Só Deus pode fazer isto, porque o homem jamais colocaria um tesouro num vaso de barro. Só Deus coloca um tesouro no vaso de barro. E o tesouro, é claro, é o nosso Senhor Jesus. Não há nenhum outro.
Graças a Deus que há esse tesouro no vaso de barro. Há um brilho, uma resplandecência, a glória da vida dentro de nós. Porém, somos vasos de barros opacos. Nós podemos aprisionarmos o brilho, a luz do conhecimento de Deus em Jesus Cristo, dentro de nós. E para ministrarmos Cristo às pessoas, este vaso de barro tem que ser quebrado. Muitas vezes ministramos pelo poder do vaso de barro, e alguns vasos de barro até que são bem ornamentados. Eles têm esperteza, uma personalidade dinâmica, vontade determinada, estão cheios de energia, cheios de ideias, e tentam ministrar por essas coisas com a nossa mente inteligente. Nós analisamos a Bíblia com a nossa eloquência, tentamos persuadir pessoas com a nossa personalidade dinâmica, impressionamos pessoas, mas isto é ministério? Ministério consiste em dar, comunicar, ministrar Cristo às pessoas. Tal ministério só é possível através da cruz, porque é a cruz que quebra o vaso de barro. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo menciona como ele, em tudo, foi atribulado, mas não angustiado. Ele, literalmente, estava cercado como se não houvesse nenhum caminho para prosseguir, mas há sempre uma saída. Ele disse que não vemos uma saída visível, porém o nosso caminho não está totalmente obstruído. Uma tradução diz que estamos no fim da nossa razão, mas não no fim das nossas vidas. E como isso acontece muitas vezes? Ele disse que somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A versão de Phillips diz: abatidos, mas não eliminados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Esta é a experiência daquele que ministra a palavra de Deus. Se você passou pelo quebrar do homem exterior, a vida, o brilho, a resplandecência de Cristo Jesus dentro de você ficará aprisionado. Se há uma maneira para que a vida do Espírito seja liberada através do quebrar do vaso de barro, nossa vida da alma, e esse é o ministério. O apóstolo Paulo diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Sem a cruz não há ministério. Infelizmente, temos hoje em dia tantos assim chamados ministérios sem a cruz. Que o Senhor nos ajude a ver que a glória da cruz é o ministério. Se vocês tivessem que ir à cruz para poder ministrar a seus irmãos, você estaria disposto a isto? Vale a pena. Vamos considerar o trono. A glória da cruz está no trono. Pense na maneira como o Senhor Jesus andou no caminho da cruz. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A cruz é o caminho para o trono. E se isso é verdadeiro para o nosso Senhor Jesus, também é para nós. 2 Timóteo capítulo 2 é dito que se sofrermos com Ele também reinaremos. Não há outro caminho. A cruz é algo do qual você pode escapar, e esse é o motivo pelo qual nosso Senhor disse: tome a sua cruz. Em outras palavras, se você decidir não tomar a cruz, você pode
Mas hoje, se você não negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, você poderá ganhar a sua vida agora, por um tempo, satisfação e realização da vida da alma, mas você perderá o trono, você perderá algo no trono. E Deus nos destinou para o trono. Vamos ver a igreja. A glória da cruz está na igreja. Nosso Senhor Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Imediatamente após isto, ele contou a seus discípulos como ele teria que ir para Jerusalém para morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Em outras palavras, para que a igreja viesse a existir, Cristo teve que ir à cruz. Lá na cruz, o soldado lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. João testificou e disse ter visto isto, e o que ele viu era real, era verdadeiro, e ele repetiu isto. João capítulo 19, versículo 34 e 37. Não é apenas por causa do fenômeno físico, mas é porque a realidade na cruz, do lado onde nosso Senhor Jesus foi ferido, saiu sangue e água, e com isto ele edificou sua igreja. Foi semelhante ao que Deus fez com Adão, quando ele o colocou para dormir, abriu-lhe o lado, retirou dele uma costela, e com aquela costela ele criou a mulher. O sono de Adão foi um sono sem dor, porque aconteceu antes do pecado ter entrado no mundo, mas o sono do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi muito doloroso por causa do pecado. Do seu lado saíram sangue para o perdão dos nossos pecados e água como vida para nos dar vida. E com esta vida edificaremos juntos a sua igreja. Em Efésios capítulo 5 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nos versículos 25 a 27. Nosso Senhor Jesus não só usou seu sangue e sua vida para edificar a igreja, mas ele está continuamente purificando-a com a água pela palavra. Ele usa sua palavra e sua vida, que trabalham juntas para santificar a igreja, para apresentá-la sem mácula nem ruga, agradável a ele. A igreja é baseada no fundamento da cruz de Cristo, e a igreja, mesmo hoje, está sendo edificada pela cruz. Se nós, como pedras vivas, não aceitamos a cruz em nossas vidas, não iremos encaixar-nos um com o outro. Todos temos as nossas esquinas. Nossa força é uma esquina que precisa ser demolida, mas será que estamos dispostos a ser entalhados, esculpidos, reduzidos? Se não estivermos, nenhuma pedra irá se encaixar na outra. Quando o templo de Salomão foi construído, está escrito que não houve nenhum som de ferro, porque todas as pedras tinham sido cortadas, entalhadas, esculpidas de acordo com a medida e projeto. Cada pedra foi cortada para que pudesse ser encaixada na outra, e cada uma tinha um número. Tudo o que eles precisaram fazer foi transportar as pedras para o Monte Moriá, onde encaixavam uma na outra, sem o som de ferro. Tudo foi feito em segredo, no escuro, na pedreira. Irmãos e irmãs, se não permitirmos a cruz trabalhar em nossas vidas, demolindo as nossas esquinas, o que irá acontecer? Ao ar livre, quando tentamos construir um com o outro, há muito barulho de ferros, e isto é o que está acontecendo.
esbarramos um no outro. Há muito fogo e barulho, porque no íntimo nós falhamos em aceitar o trabalho da cruz em nossas vidas. Deus nos chamou para sermos a sua habitação. Devemos ser edificados juntos. Você não foi chamado para ser um monumento solitário. Você foi chamado para ser uma pedra para encaixar em uma outra pedra, e para isto você precisa ser lapidado, cortado. Provavelmente aquilo que você considera como sua força, como sua habilidade, é exatamente o que tem que ser demolido. Você está pronto para fazer isto em favor da construção da casa de Deus? A cruz é o único caminho. E quando a cruz estiver feito o seu trabalho, oh, que belo e glorioso templo de Deus estará construído. A cruz nos dá a igreja. Muitas vezes dizemos: se você prega a igreja, você chega na cruz. Se você prega a cruz, você chega na igreja. Se você fala muito a respeito da igreja, chegará ao assunto da cruz, porque esse é o caminho ou a maneira através do qual a igreja deverá ser edificada. Se falarmos a respeito da cruz, a igreja aparecerá. Vamos analisar um outro ponto: a consumação do propósito eterno. Finalmente, a glória da cruz está na consumação do próprio propósito eterno de Deus. Mencionamos no começo deste tratado que o universo tem dois aspectos. Se você olha para o aspecto do eterno propósito de Deus, o universo estará centrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você olha para a introdução do pecado e seus efeitos, então o universo estará centrado na redenção. Nós também costumamos dizer que a cruz é o meio de Deus para atingir o fim de Deus. Qual é a finalidade de Deus? Qual é o seu eterno propósito? Seu eterno propósito é que seu Filho tenha primazia em todas as coisas. Seu eterno propósito é reunir todas as coisas em Jesus Cristo. Seu eterno propósito é que Cristo seja tudo em todos. Esse é o eterno propósito de Deus. Mas, como esse propósito pode ser realizado? Ele só pode ser realizado através da cruz. A cruz é o único meio para realizar o propósito eterno de Deus. Através do trabalho da cruz de nosso Senhor Jesus, do nosso tomar a cruz e segui-lo, será retirado tudo o que não é de Cristo. E tudo o que é de Cristo será estabelecido até aquele dia quando veremos a cidade santa, a Nova Jerusalém. Deus disse: está consumado. Isto é, eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas ficaram para trás, o pecado, o mundo, a vida natural, o ego, o inimigo, o poder das trevas, a velha criação ficou para trás e tudo é nova criação em Cristo Jesus. Confira esta verdade em Apocalipse, capítulo 21, versículo 15. O propósito de Deus é alcançar, através de seus próprios meios, Cristo se torna tudo em todos depois que a cruz fez o seu trabalho. Que o Senhor Jesus nos ajude.